Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Mais um vídeo sobre progressões aritméticas. Eu coloquei nesse vídeo propriedades da PA. Eu vou chamar de propriedades, mas poderiam ser observações sobre a PA. Primeiro, uma progressão aritmética, ela é crescente quando a razão é maior que zero. Então, por exemplo, você tem aí, eu vou determinar uma PA, cujo primeiro termo é 12 e a razão é 8. Então essa PA vai ser uma PA crescente, 12, o próximo termo é 20, 28 e assim sucessivamente. Então eu tenho uma PA crescente. Uma PA é decrescente quando a razão é menor do que zero. Quando R for menor do que zero. Então, por exemplo, eu vou determinar aqui, o primeiro exemplo é esse, eu tenho um A1 igual a 50 e uma razão igual a menos 3. Então, aí eu tenho lá minha PA, 50, 47, 44 e assim por diante. Note que a diferença entre os termos consecutivos também é constante, tá? A diferença entre termos consecutivos será sempre constante. Então, é uma progressão aritmética também. Muito bem. E aí, a última que não tem graça, uma PA é constante. Uma PA é constante quando R igual a zero. Então, ou seja, uma progressão aritmética ela pode ser formada também por uma sequência constante. Exemplo, você tem aí o A1 é igual a 1 e a razão é igual a zero. Então, eu tenho até a 1, 1, 1 e assim por diante. Não tem muita graça essa, mas é fato. Uma propriedade interessante que diz o seguinte na progressão aritmética. Eu vou dar o termo central aqui, tá? O termo central é x. O termo anterior a ele vai ser x menos a razão. E o termo posterior a ele é x mais a razão. Né? Esses termos aqui, A1 e A3, a média aritmética desses dois caras é o A2. Né? Em outras palavras, o A, n mais 1, somado com o A, n menos 1, dividido por 2, isso é a média aritmética, você soma os elementos e divide pela quantidade de elementos que eu tenho. Isso vai dar o AN, que aí é o termo central. Vamos tentar explicar com progressão aritmética. Eu vou usar aquela que eu fiz ali, 50, 47, 44, é uma razão 3, 41, 38, 35. Eu estou fazendo aqui o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6 e vou fazer só o A7 e já dá para a gente ter uma ideia. O A7. Não teria problema nenhum continuar fazendo, mas eu quero mostrar a ideia do termo central. Por exemplo, eu vou pegar o A4, nesse pedaço que eu estou vendo da minha progressão, ele é o termo central. Claro que não é o termo central da progressão toda, né? Mas é aqui, no que eu estou escrito é o termo central. Se eu fizer média aritmética desses dois caras, o que é média aritmética desses dois caras? Somar 38, lembrando, eu tô aqui, né? No caso aqui o n vale 4. Então, eu pegando o n3 e o n5. 38 mais 44, dividir por 2, isso dá 41. Não fiz a conta, eu estou afirmando. Será que é verdade? Estou afirmando que dá... Vou fazer a conta, vou ter o capricho de fazer a conta. 38 mais 44, isso é 12, isso dá 82. 82 dividido por 2, né? Isso é 4, abaixo 2, isso é 41. Pronto, então não estou mentindo.
Está tudo dentro dos conformes. O legal dessa conta é que se eu pegar, por exemplo, esses dois caras, a regra se mantém, né? Porque se eu pegar termos equidistantes a um termo central, a média aritmética deles também será este termo central. Então, ou seja, 47 mais 35 dividido por 2 também é 41. Isso também ocorre porque se você pegar a soma de termos, né, vou chamar de equidistantes a um termo fixo, eu fixo esse termo a 4. E eu vou somando, 44 mais 38 dá 82. Porém, 47 mais 35, se eu não estiver enganado, também dá 82. E o mais legal é que 50 mais 32 também dá 82. Ou seja, a média desses caras sempre vão dar 41. Opa, professor, mas sempre está aí, só vai dar 41 isso aí, tá? Depende muito de quais são os termos que você está pegando. Né? Eu estou pegando aqui como termo central o A4, né? Aqui era 44, né? O termo A4. Ah, vou pegar o termo central esse aqui, 38. Aí, no caso, se eu somar esses dois aqui, 41 mais 35, e dividir por 2, que é fazer média aritmética, somar os elementos e dividir pela quantidade de elementos, isso aqui, 76, confiram aí. 41 mais 35 dá 76, dividido por 2. 76 dividido por 2 dá 38, que é esse termo A5. Então, ou seja, o A6 mais o A4 dividido por 2 dá o A5, né? Que é essa regra aqui. Se eu pegar de novo esses dois caras aqui, são equidistantes ao termo 38, ao termo central 38, eles são equidistantes ao 38, 44 mais 32 também dá 76. Também dá 76, assim como deu aqui. Aí, no caso, eu teria que usar o próximo para usar 47, depois o próximo para usar 50, também teria essa regra. Então, isso é uma regra muito legal das progressões, né, uma propriedade bem legal das progressões aritméticas. Outra coisa legal é a forma que eu escrevi ali em cima, muito usada. Por exemplo, quando você tem um termo, você quer determinar o termo central, essa forma é bem legal de se escrever. Matematicamente é mais fácil fazer conta com termos consecutivos desta forma do que, por exemplo, da forma comum, que seria x, aí eu somo com a razão, o x é o primeiro termo, tá? O x é o A1, x é um número, primeiro termo. Somo com razão e depois faço x mais 2 vezes a razão. Por incrível que pareça, esta forma acima deixa as coisas mais simples. Isso ajuda muito quando eu quero interpolar termos num intervalo. O que é interpolar termos? É colocar termos ali dentro de um intervalo que eu defino, uma quantidade de termos dentro do intervalo, que forme uma progressão aritmética, de modo que aquela sequência vai formar uma progressão aritmética. Se eu quiser interpolar, por exemplo, 3 termos, a dica já está aqui. Esses aqui são 3 termos legais, o jeito de colocar lá no meio. Se eu quiser colocar 5 termos lá dentro, aí a dica é usar a mesma ideia ali em cima. Primeiro termo você vai ter lá 2R, aí o segundo x menos 2R, x menos 2 vezes a razão, x menos a razão, x mais R, x mais 2R. Eu estou interpolando aí 5 termos. Né? Isso aí são 5 termos de uma progressão aritmética. Muito bem. Exercícios. O primeiro é determine o 20º termo da PA, cujo A1 é 15 e a razão é 8. O A20, o 20º termo, lembrando pela expressão do termo geral, o A20 é o A1 mais 19 vezes R. Ah, professor, mas eu não lembro o termo geral. Lembrando, AN, termo geral, é A1 mais N menos 1 vezes a razão.
Não entendi, professor, de onde você tirou esses números aqui. Vamos colocar aqui, então, em prática. O n, nesse caso, é 20. Então, vai ficar A1 mais, lembrando, o n é 20. 20 menos 1 vezes a razão. Trocando o A1 e a razão que eu já tenho, fica o A20 é 15 mais 19 vezes 8. 19 vezes 8. E aí acabou. Eu vou lembrar que o produto é realizado primeiro. 19 vezes 8 deu uma canseira aqui. Eu vou usar 20 menos 1 vezes 8. 8 vezes 20, se eu não me engano, 160. 8 vezes 1, né, tem um menos aqui, menos 8. Então, 160 menos 8, 152. Então, nós temos aí 15 mais 152. Se tudo correu bem, o 20º termo dessa sequência vai ser 167. Ok? Pronto. Esse é o primeiro exercício um pouco mais básico. 2. 2 é o seguinte. Determine o primeiro termo e a razão de uma PA cujo 10º termo é 16 e o 9º termo somado com o 2º termo, né, a soma esses dois elementos somados dão 5. Ok? É isso que eu preciso determinar. Então vamos lá. O A10, lembrando, o A10, 10º termo, é o primeiro termo mais 9 vezes a razão. Ok? O A9, por sua vez, é o primeiro termo mais 8 vezes a razão. O A2, ele é o primeiro termo mais a razão. O que eu estou fazendo ali é somando esses dois termos. Então, A9 mais A2, ou seja, 9º termo mais 2º termo, é 2 vezes o primeiro termo mais 8R mais R, 9R. Né? Então, eu sei que essa soma dá 5. Significa que isso aqui dá 5. Eu sei que isso aqui dá 16. Significa que isso dá 16. Em outras palavras, A1, primeiro termo, mais 9 vezes R é igual a 16. 2 vezes A1 mais 9 vezes R é igual a 5. Aqui embaixo. Então, eu tenho um sistema com duas equações e duas variáveis. Quais opções que eu tenho para fazer? Substituição e adição. Vou fazer para adição mesmo. Vou multiplicar a primeira por menos 1. Né? Por quê? Porque aqui eu tenho 9R e aqui eu tenho 9R. Ok? Quando eu multiplicar por menos 1, esse novo sistema vai ser menos 1 vezes A1 é menos 1A1. Menos 1 vezes 9R é menos 9R. Menos 1 vezes 16 é menos 16. E aqui eu não fiz nada. Mas eu não entendi que você multiplicou por menos 1. Multipliquei por menos 1 porque agora eu vou somar essas duas coisas. Eu vou somar esses dois casos aqui. Menos 1A1 mais 2A1, isso é A1. Né? Seria fazer 2x menos x, tá, pessoal? Seria a mesma lógica aí, se você não entendeu, só porque tem o A1 aí, o A1 é um valor desconhecido. Agora, menos 9R mais 9R, isso é zero. Menos 16 mais 5, isso é menos 11. Desta expressão, eu tirei o A1. Então, o A1, para mim, é menos 11. Agora que eu sei o A1, eu escolho qualquer uma das duas expressões e eu acho o R. Vou escolher essa primeira aqui, né? Escolher essa aqui. Então, A1 mais 9R é igual a 16. O A1 é menos 11, então menos 11
mais 9R é igual a 16. Eu vou somar 11 dos dois lados, né? Quando eu faço isso, eu tiro esse cara da zero. 9R é igual a 16 mais 11. 16 mais 11, 27. O 9 está multiplicando o R. Eu vou dividir por 9 de um lado, vou dividir por 9 do outro. Isso significa que o R é igual a 27, aqui dá 1, né? 9 dividido por 9 dá 1. 27 dividido por 9, 27 dividido por 3. 3. Então, o primeiro termo dessa PA é menos 11 e a sua razão é 3. Ótimo. Terceiro exemplo, ou exercício. O exercício 3 será o seguinte, encontre o primeiro valor negativo da PA, da seguinte PA. Então, eu tenho uma progressão aritmética 63, 58, 53 e assim por diante. O que eu quero? Eu quero o primeiro termo negativo desta progressão aritmética. Né? Quem é o primeiro termo negativo? Eu poderia também pedir a posição desse termo, tá? Então, esse aqui é o A1. Eu sei que o primeiro termo da progressão é 63. Quem que é a razão dessa progressão? Faz uma subtração aqui. 58 tira 63, isso é menos 5. Menos 5. Note que eu tenho uma progressão decrescente. Pessoal, uma coisa que vale a pena ressaltar é que a razão não precisa ser um número inteiro, tá? Pode ser um número racional. Não precisa ser obrigatoriamente um número inteiro. Então, a razão é menos 5. Muito bem, eu quero o primeiro termo negativo, ou a posição, né? Qual é a posição desse termo? O que eu vou fazer? Eu vou pensar o seguinte, eu vou determinar um AN. O AN, para mim, ele é 63 mais n menos 1 vezes a razão. Isso aqui é a expressão do termo geral, tá? Que é aquela expressão AN é igual a 1 mais n menos 1 vezes a razão. Ok? Então aqui eu troquei a razão menos 5, troquei tudo. Então esse AN, ele é igual a 63 mais, vou fazer uma distributiva aqui, menos 5 vezes n é menos 5n. Eu vou até apagar esse mais aqui, pessoal. Vai ficar assim, ó. Menos 5n. Menos 5 vezes menos 1 é mais 5. Então, a n, ele é igual a 63 mais 5, 68 menos 5n. Eu quero saber quando isso é menor do que zero, ou seja, quando ele é negativo. Quando é negativo? Quando essa conta vai ser negativa? Essa conta vai ser negativa. Quando 68 menos 5n vai ser menor do que zero. Quando isso ocorre? Pessoal, aqui é muito importante lembrar da ideia de resolução de inequação. Para deixar minha conta um pouco mais simples, eu vou até fazer ela de dois jeitos diferentes, para você entender o perigo das inequações aí. Vamos lá. Olha bem, dois jeitos diferentes. Tá? Primeiro eu vou tirar o menos 5n daqui. Então eu vou aqui somar 5n de um lado, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro. Somo 5n do outro lado. Isso aqui cancela porque vai dar zero, né? Então fica 68 menor que 5n, ou 5 vezes n. Como o 5 está multiplicando por n, eu vou simplificar, vou dividir por 5 de um lado e vou dividir por 5 do outro. Observação, o 5 é um número maior do que zero. Aqui vai dar 1. Aqui vai dar 68 dividido por 5. O que está escrito aqui? 68 dividido menor que n, ou n maior que 68 quintos.
68/5. Esse é um jeito de resolver. Outro jeito de resolver aqui do lado, só para ficar claro. Vou tirar agora o 68 daqui. Vou subtrair 68 de um lado, subtrair 68 do outro. Então aqui vai dar 0. Menos 5n menor que menos 68. Vocês aprenderam que quando a incógnita está negativa, a gente multiplica por menos 1. Isso é ótimo, tranquilo. Só que quando eu multiplico uma inequação por menos 1, eu multiplico toda ela por menos 1, tudo se altera. Então esse cara aqui, menos 1 vezes menos 5n, 5n. Menos 1 vezes menor, não é isso que é estranho. Eu vou multiplicar até a desigualdade pelo número negativo. Quando eu multiplico o número negativo, a desigualdade inverte também, muda. E menos 1 vezes 68, 68. Agora eu volto aqui. Eu estou multiplicando por 5, eu divido por 5, o 5 é um número maior do que 0, então não muda nada na minha desigualdade. Aqui dá 1, o n maior que 68/5. Note que as duas respostas são iguais, as duas formas de fazer são iguais. Então, para que aquela expressão, para que esse termo seja menor do que 0, eu tenho que ter o n maior do que 68 dividido por 5. 68 dividido por 5, isso dá quanto, hein? 1 dá para 6, 1 vezes 5, 5, para 6 dá 1, abaixa 18, 3 vezes 5, 15, para 18, 3, né? O 3 vezes 5, 15, para 18, 3. Acrescenta um 0, quebra, 6, 0. Então eu tenho aí que o n tem que ser maior que 13,6. Vocês notem que o n ele é posição. Se ele é posição, ele é dentro do conjunto dos números naturais. Então, o único n válido para isso é n igual a 14. Beleza? Então, o primeiro número negativo aí da sequência está no 14º termo. Então, o termo A14, ele é negativo. Lembrando, quem que é o A14? O A1 mais 13 vezes R. Vamos recordar quem que é o A1. O A1 aqui, 63, e o R é menos 5. Então, 63 mais 13 vezes menos 5. Então, o A14, 63, 13 vezes 5 dá 65, só que é menos, então menos 65. Logo, o A14 é menos 2. Então, a pergunta que eu poderia... Eu perguntei quem que era o termo é menos 2, mas eu poderia ter perguntado também em qual posição, né, em qual momento ele fica negativo, esta progressão aritmética. Muito bem. Mais um, 4. Mas é o seguinte, ó, eu vou determinar aqui o que eu quero. Eu quero que esta sequência seja uma PA x mais 5, 4x menos 1, x quadrado menos 1. Isso aqui são números, o x é um número. Eu quero que isso aqui seja uma PA. Para ser uma progressão aritmética, eu tenho que determinar uma razão aqui, que eu acrescentei um R, deu esse, acrescentei um R, deu esse. Para essa expressão, eu vou usar aquela propriedade da média, né? Eu vou usar esse aqui, é o termo central, esse é o A2, esse termo é o A1, esse termo é o A3, então eu sei que o A3 somado com o A1 dividido por 2 tem que dar o A2, que é a regra da média aritmética. Então significa aí que x ao quadrado menos 1 somado com x mais 5 dividido por 2, isso tem que dar 4x menos 1. 4x menos 1. Beleza? O que eu faço aqui? Então, como o 2 está dividindo, eu vou multiplicar por 2 dos dois lados. Eu vou multiplicar essa expressão por 2 dos dois lados. Quando eu faço isso, aqui dá 1, né? Multiplicar e dividir por 2, eu simplifico. Então, essa expressão passa a ser assim, x menos 1 mais x mais 5 igual a 2 vezes 4x menos 1. 4x menos 1. Vou fazer a distributiva aqui. Esse vezes esse, esse vezes esse.
Então, eu tenho que x ao quadrado, aqui menos 1 mais 5 dá 4, x ao quadrado mais x mais 4, isso é igual a 8x menos 2. Né? Fiz 2 vezes 4x, 2 vezes menos 1. Vou jogar todo mundo para um lado só aí, né? Então, eu vou tirar 8x de um lado, aí eu tenho que tirar 8x do outro. Tudo que eu faço de um lado, eu faço do outro. Quando eu tiro 8x daqui, ó, aqui já tem x, eu tiro 8x, fica menos 7x. Para evitar a fadiga, eu já vou fazer duas vezes, ó, e vou somar 2 de um lado e vou somar 2 do outro. Quando eu somo 2, aqui tem 4, eu somo 2, dá 6. E do lado de cá dá 0 e aqui dá 0. Ou seja, eu tenho uma famosa equação de grau 2. Uma equação de grau 2, x² menos 7x mais 6. Vou determinar o discriminante, vou calcular pela fórmula quadrática, tá? Vou determinar o discriminante. Antes de determinar o discriminante, deixa eu indicar quem são os coeficientes. Né? Quem é o A dessa expressão? 1. Quem é o B? Menos 7. Quem é o C? 6. Agora eu vou determinar o discriminante. Quem que é o discriminante? É B² menos 4 vezes A vezes C. Então, delta é igual a menos 7 ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Delta é igual a 49 menos 24. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Delta igual a 25. Agora eu vou para determinar quem são os possíveis candidatos aí, x1, x2. Menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido por 2 vezes a. Então lá, o x' ou x2', ou x1, x2, chame como quiser, menos b, menos menos 7, mais ou menos raiz quadrada de 25, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então agora eu vou separar em duas contas, vou calcular o x', menos menos 7 é 7, mais raiz quadrada de 25 é 5, dividido por 2. 7 mais 5 é 12, dividido por 2 é 6. X', x duas linhas, 7 menos 5, dividido por 2. 7 por 2, 7 menos 5 é 2, dividido por 2, isso é 1. Então, os possíveis valores que transformam isso numa PA é x igual a 6 e x igual a 1. Vamos ver se é verdade? Vamos ver se é verdade. Primeiro, vamos assumir que o x seja 1. X igual a 1. Fica aqui, ó, 1 mais 5 é 6. 4 vezes 1, 4, menos 1, 3. 1 ao quadrado é 1 menos 1, 0. Isto é uma progressão aritmética? Isto é uma PA? Sim. É 6, 3, 0. Uma PA cujo primeiro termo é 6 e a razão é menos 3. Não precisa terminar aqui essa PA, né? Ou pode ser parte de uma PA também. Mas aqui, nesse contexto, é esse. E se o x for 6? Né, que são as duas opções aqui, 1 e 6. E se o x for 6? Se o x for 6, eu vou trocar o 6 aqui, tá, pessoal? 6 mais 1, 6 mais 5, 11. 4 vezes 6, 24, menos 1, 23. 6 ao quadrado, 36, menos 1, 35. 35. Isso é uma PA? Né? Do 23 para o 11, se você subtrair os dois, dá 12. Né? Do 23 para o 35, subtrair os dois dá 12. No caso, é uma PA cuja razão é 12. Então, esses dois são os elementos que formam uma PA nesse item 4. Nesse item 4. Muito bem. Exemplo 5. Eu quero interpolar 8 termos aritméticos entre 2 e 47.
quero colocar 8 termos aritméticos entre 2 e 47. Ou seja, eu quero formar uma progressão aritmética cujo primeiro termo é 2 e o 10º termo é 47, porque eu vou colocar 8 elementos ali no meio, né? Então eu tenho lá o A1, o A2, o A3, o A4, o A5, o A6, o A7, o A8, o A9 e o A10, né? Eu sei que o A1 é 2 e o A10 47. Resta saber, no caso, quem são os outros. Mas para descobrir os outros, basta que eu descubra a razão, né? Então eu tenho que o A10, eu sei que o A10, ele é A1 mais 9 vezes a razão. Então, ou seja, 47 é igual a 2 mais 9 vezes a razão. Vou resolver essa equação aqui, subtrair 2 dos dois lados. Subtrair 2 dos dois lados. Aqui dá 0, aqui 47 menos 2 é 45. Igual a 9 vezes R, ou 9R. Como o 9 está multiplicando a razão, eu vou dividir por 9 de ambos os lados. Aqui dá 1, né? Então, essa expressão passa a ser, o R passa a ser 45 dividido por 9. 45 dividido por 9. Isso dá 5. Isso dá 5. E aí acabou. E acabou. Porque, por exemplo, se a razão é 5, o A2 então vai ser 7. Né? Quem que é o A3? O A3 vai ser 12. E aí você pode construir todos os outros elementos desta sequência. Né? Eu consigo colocar esses 8 termos aí com esta razão 5. Muito bem. Agora sim, último exercício. 6. Nesse 6, eu quero descobrir quantos múltiplos de 3 existem entre 100 e 500. Quantos múltiplos de 3 existem entre o número 100 e o número 500? Né? Múltiplos de 3. Lembrando, um número para ser múltiplo de 3, a soma dos seus algarismos for múltiplo de 3, ele também será. Né? Uma regra da divisibilidade por 3. Por exemplo, né, eu sei que o 27 ele é múltiplo de 3. Por quê? Porque 7 mais 2, ou 2 mais 7, né? Vou manter a ordem. 2 mais 7, opa, 2 mais 7 dá 9. 9 é múltiplo de 3. O 9 pertence aos múltiplos de 3. Assim, 27 também pertencerá ao conjunto dos múltiplos de 3. Beleza? Então, eu vou determinar quantos múltiplos de 3 existem 100 e 500. Para isso, eu vou descobrir o primeiro múltiplo de 100, o primeiro múltiplo de 3 depois do 100, maior do que 100, e o último múltiplo de 3 menor do que 500. Eu vou dividir 100 por 3. Se eu dividir 100 por 3, isso dá, vou pegar 10, dividir por 3 dá 3, 3 vezes 3, 10, sobra 1, abaixo 0, né, 3 vezes 3, 9, sobra 1. Ou seja, quando eu divido por 100, divido o 100 por 3, sobra 1. Para que ele tivesse sido exato, esta sobra, entre aspas, ela teria que ser igual ao divisor. Então eu vou acrescentar 2 aqui na sobra. Se eu acrescentar 2 na sobra, é acrescentar 2 no 100. Acrescentar 2 no 100. Então o primeiro número, múltiplo de 3, maior do que 100, é o 102. É o 102. Né? Se eu acrescentar aqui 2 na sobra, ele vai ser divisível por 3. Se eu acrescentar 2 na sobra, acrescentar 2 no 100. Ali. Ok? Espero que vocês tenham entendido a lógica aí. Agora eu vou descobrir o último, que é o menor do que 500. Vamos lá, fazer a mesma coisa. 500 dividido por 3. 5 dá 1. 1 vezes 3, 3, sobra 2, abaixo 0. 6 vezes 3, 18 para 22.
6 vezes 3, 18 para 22. Olha bem que legal. Se eu acrescentar 1 aqui, que nem eu fiz da outra, ele vai ser divisível por 3. Mas aí eu teria um divisível por 3 que era o 501. 501. Né? Ele passa do 500. Como eu quero um menor do que 500, o que eu tenho que fazer? Não pode sobrar esse resto 2. Não pode sobrar esse resto 2, ou seja, eu tenho que tirar esse resto 2. Tirar do 500 o resto 2, no caso, 498 é o último múltiplo de 3 menor do que 500. Então tá aí, eu tenho o primeiro termo, vou chamar o primeiro termo, e eu tenho o último termo. Né? Eu só não sei quem é o primeiro termo da minha... Ah, professor, mas por que você está usando a progressão? Porque os múltiplos são uma progressão aritmética. Porque pensa nos múltiplos de 3. Quem são os múltiplos de 3? 0, 3, 6, 9, 12. Repara que é de 3 em 3, eu estou somando 3 a cada um. Ah, mas o 0 é o A1, por que você colocou lá o A1 no 102? Só, é uma questão de escolha, de onde começa a minha progressão. Minha progressão, eu estou analisando aqui, né? Poderia colocar lá, sei lá qual posição que o 101 ocupa nos múltiplos, né? Mas não seria diferente. Como eu estou nos múltiplos de 3, o que eu acabei de dizer? Eu acabei de dizer que a razão dessa progressão é 3. Então, meu primeiro termo é 102 e a razão é 3. Agora eu tenho o seguinte, que o AN, pela minha fórmula do termo geral, é A1 mais N menos 1 vezes a razão. Ok? O AN é 498. O A1 é 102. O N eu não sei, mas a razão eu sei. É 3. Então eu tenho aqui, o que eu tenho aqui? 498 igual 102 mais, vou fazer uma distributiva rápida, 3n menos 3, eu tenho 498, 102 menos 3, isso dá 99 mais 3n. Beleza? Agora eu vou fazer minhas gambiarras aqui, eu vou tirar 99 de um lado, tudo que eu faço de um lado eu faço do outro, né? 498 menos 99. 498 menos 98 seria 400, né? Só que tem mais um, então dá 399. Creio que esteja certo. Se estiver errado, depois me corrijam. 3 vezes n, o 3n. Como está multiplicando por 3, eu vou dividir por 3 os dois lados. Dividir por 3 os dois lados. Então eu tenho o quê? Aqui dá 1, né? Então o meu n vai ser igual a 399 dividido por 3. 399 dividido por 3. Eu acho que isso dá 133. A ver, né? Você confira aí. O que significa isso? Que esse n que está aqui é o 133 termos. Então eu saio do termo A1 até o 133. Quantos múltiplos eu tenho nisso? Então eu terei 133 múltiplos nesse caso. Múltiplos de 3, né? Entre o 100 e o 500. Espero que vocês tenham entendido. Um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau.